Fala pessoal, tudo bem? Lucas Lourenço aqui. Vamos começar nossa terceira aula. Essa aula aqui eu estou imaginando que vai ser uma aula longa, então vamos fazer aquele esquema de fazer 15, 20 minutos, eu corto e aí a gente continua essa terceira aula depois. Tá? Hoje a gente vai falar de fato do procedimento do leilão. Então a gente já deu alguns conceitos, falei sobre edital, que a gente até vai colocar aqui no procedimento também. Já falamos que como encontrar os leilões, os leiloeiros, né, entrar no site, etc. Agora a gente vai explicar o procedimento do leilão para depois a gente entrar em custos do leilão, riscos do leilão, situações especiais, né, como eu falei, leilão de direitos, leilão de imóvel de capaz, etc. Então vamos começar aqui, botar o quadrinho. Como sempre, minha mulher já reclamou aqui dos slides, é o chat GPT que faz, tá? E cada vez ele bota um jeito diferente, eu dou uma consertada só no texto. Então vamos lá. Sumário da aula. Como essa aula aqui é muito grande, eu quis fazer o sumário aqui do procedimento. A gente vai começar pela penhora, que não é um procedimento do leilão, é um procedimento que acontece antes do leilão, porém, pela sua relevância, eu decidi botar aqui. Avaliação, mesma coisa. Como a gente conversou, o leilão vai começar no edital, mas eu vou falar aqui um pouquinho da penhora e da avaliação. Número 3, edital, que a gente já conversou bastante, já leu um aqui, né? Se você não viu as aulas anteriores, é só voltar. 4. Procedimento em si do leilão, como ocorre o leilão no dia. A aula, o nome é procedimento do leilão e tem o procedimento do leilão ali no dia, tá? Foi o que eu botei. Depois a gente vai ver o que é um auto de arrematação, o que é uma carta de arrematação e o que é emissão na posse. Então esse é o nosso sumário para hoje. Vamos começar aqui. Penhora. Eu trouxe um conceito doutrinário, jurídico, depois a gente explica aqui um pouquinho melhor. Então vamos lá. A penhora é é um ato judicial que individualiza a responsabilidade patrimonial do devedor, que antes era genérica. A partir da penhora, escolhe-se, isola-se e destina-se um bem que responderá pelo débito. A penhora é a sujeição efetiva e específica de um bem à execução. Então, como é que isso aqui funciona? É o seguinte, a lei diz que o devedor responde por dívidas com os seus bens. Tá, mas imagina que eu tenho uma dívida de 1 milhão e meu devedor tem 10 apartamentos de 1 milhão. E aí, o que eu faço? Ele não pagou, não tem nada na conta e tem 10 apartamentos que valem 1 milhão cada um. Bem, óbvio que eu estou simplificando aqui para fechar a conta, mas em tese eu precisaria penhorar um desses imóveis, conseguir 1 milhão nele, que no leilão a gente sabe que não vai ser, então nesse meu exemplo acabaria sendo dois imóveis, né? Mas tudo bem, vamos dizer que seja um. Eu vou precisar desses 10 imóveis, escolher um, e esse imóvel será penhorado, ele será vinculado a essa execução. E aí eu vou averbar, ó, eu botei ali embaixo que a penhora deve ser averbada na matrícula do imóvel. Então, o juiz vai deferir essa penhora, ele vai fazer um auto de penhora. Eu vou pegar esse auto de penhora, hoje em dia, na maioria dos tribunais, isso é feito eletronicamente, tá? Mas antigamente, você ia lá no cartório, pegava um auto, levava no RGI desse imóvel e falava, ó, a verba aí que tem uma penhora nesse imóvel, pra quê? Pra dar publicidade a terceiro. Então, o registro, ele não é uma coisa que torna a penhora válida ou inválida. Se você não fizer um registro, a penhora continua válida. O problema é que a lei protege sempre o comprador de boa fé. Então, se você penhora o imóvel e não averba na matrícula e alguém comprar esse imóvel, a princípio ele vai estar de boa fé. Então, você vai perder esse imóvel aí, o executado, desculpa, ele vai vender esse imóvel, vai fazer o que quiser com o dinheiro, vai esconder, você não vai achar e você perdeu o imóvel. Então, o que a gente sempre faz? Penhora e averba na matrícula para dar publicidade para terceiros. Em geral, os leiloeiros pedem para só fazer o leilão se tiver averbado, tá? Quando não tá, eles pedem para você averbar. Bem, entendemos que a penhora é simples, ele vai vincular esse bem do devedor àquela execução. E aí a gente vai partir. Penhorou o imóvel? A gente vai fazer aquelas intimações que a gente já conversou, se for o caso. No mínimo, o executado vai ser intimado, né? Que é o proprietário do bem. E aí ele vai poder discutir se aquela penhora é válida, não é válida, se é bem de família, se não é, né? Umas questões que a gente pode entrar mais pra frente. E aí a gente vai para a avaliação, porque eu quero chegar no leilão, eu tenho que saber o valor. E a avaliação aqui, como é óbvio, ela é feita para aferir o valor de mercado. A maioria das vezes, como eu disse aqui, é feito indiretamente, sem entrar no imóvel, porém às vezes tem executado que deixa entrar no imóvel e o perito vai lá e faz a avaliação. Botei aqui, alguns sites de leiloeiro anexam essa avaliação, então você pode, principalmente quando deixam entrar, é interessante que você vai ver foto dos quartos, da sala, etc. E o leiloeiro não, desculpa, o avaliador vai explicar o motivo dele estar dando aquele valor, então ele vai mostrar, olha, olhei outras amostras nessa rua, o metro quadrado é de tanto, esse prédio é muito bom, esse imóvel está muito bem conservado, etc. E
Terceiro aqui eu botei que ele pode ser feito por oficial de justiça ou por perito avaliador. A lei dá preferência ao oficial de justiça, que não necessariamente tem esse know-how para fazer isso. E eu sei que no TJ de São Paulo quase sempre a gente faz via perito. A gente paga um perito, faz parte do procedimento. Perito, aí o procedimento aqui é um pouquinho maior, né? Porque entre a penhora e a avaliação, um perito é nomeado, ele oferece, ele fala, ó, eu preciso de 5 mil reais para fazer. A gente pode impugnar ou aceitar, a gente paga e ele vai fazer essa avaliação. Quem que tá pagando aqui é o credor. Então você que vai investir no leilão, você ainda não tá no leilão nessa parte, tá? Isso aqui a gente tá falando de pré-leilão. A gente tá ainda na execução. Então penhorou, avaliou. Próximo passo, o juiz a gente vai indicar um leiloeiro, o juiz vai nomear esse leiloeiro vai publicar o edital que a gente já conversou. Já botei aqui, ó, já vimos os requisitos do edital na aula 2, não vou ficar repetindo, é só voltar lá na aula 2. Eu botei ele aqui para ficar a ordem certinha, tá? Então, penhora, avaliação, edital do leilão. O edital traz as regras, como a gente disse, vai ter lá o site do leiloeiro, vai ter as datas do leilão, tudo mais que você precisa saber. E aqui eu quis entrar no procedimento do leilão eletrônico, tá? Eu vou botar aqui só a tela, só para a gente falar rapidinho. As regras do leilão eletrônico estão na resolução 236 do Conselho Nacional de Justiça. Também tem algumas regras no CPC, mas o eletrônico especificamente, as regras estão lá nessa resolução. E o que eu trouxe aqui de regras importantes que eu vejo? A primeira regra é o prazo para começar a aceitar lance. Então, tem edital que bota certinho, o leilão vai ser do dia 10 ao dia 15. Mas tem edital que só bota assim, o leilão será no dia 15. Na verdade, aquela hora que ele fala ali que será o leilão é quando ele acaba, né? Então, você, a partir de 5 dias antes, você já pode entrar no site do leiloeiro e dar lance. Tem leiloeiro que abre bem antes, a lei coloca um prazo mínimo, tá? No mínimo, você tem que ter 5 dias antes do leilão, você já pode entrar lá eletronicamente e dar seu lance. Muita gente prefere deixar para o último dia, é o que eu vejo na maioria dos leilões, mas não necessariamente é a melhor estratégia, vai depender do incremento que a gente vai falar aqui no terceiro ponto. 2. Para participar do leilão, o arrematante deve estar previamente cadastrado e se habilitar no leilão. Cadastrado onde? No site do leiloeiro. Então você vai ver lá um leilão que você quer participar, você vai se cadastrar no site do leiloeiro, ele vai te pedir documento, vai te pedir algumas coisas, foto da carteira de identidade, e você vai estar cadastrado genericamente no site. Você vai estar apto a participar de qualquer leilão. Quando você vê um leilão que você quer de fato participar, você tem que clicar lá em habilitar. Você vai se habilitar naquele leilão, o que não te obriga a dar lance nenhum, mas mostra pro leiloeiro que você vai participar daquele leilão que tem interessado. E aí você pode participar só vendo, você pode nem participar, tá? Deixar seu computador fechado, mas você pode dar lance, não é obrigado a nada por se habilitar, então não custa nada. Viu um leilão mais ou menos interessante, se habilita, não tem problema nenhum. 3. O site aceita lances até o fim do tempo, sempre dentro de um incremento. O que é um incremento? O incremento é a diferença mínima entre dois lances. Então vamos lá, para quem gosta de The Office, um seriado, tem uma cena lá que o Dwight, ele tá fazendo o leilão lá do abraço da Phyllis e uma pessoa fala, eu dou $100, eu dou $100 e 1 centavo. A pessoa, então eu dou $150, eu dou $150 e 1 centavo. Esse 1 centavo é o incremento mínimo naquele caso, né, que é ridículo, só 1 centavo. Então, para não ter esses milhares de lances que são praticamente o mesmo valor, os leiloeiros definem incrementos. Eu já vi incremento de 1.000 e já vi incremento de 20 mil reais. Então, o incremento é a diferença. Então, se o primeiro, preço mínimo, 1 milhão, incremento de 5 mil, o primeiro deu 1 milhão, você vai dar 1 milhão e 5 mil. Você não pode dar 1 milhão e 4 mil, tá? Porque estaria abaixo do incremento, que é esse mínimo. Quarto ponto que eu botei aqui no site dos leiloeiros. Possibilidade de lances automáticos. Isso aqui é excelente se você não puder participar do leilão. Você não vai estar em casa na hora. Você vai estar viajando, sua internet pode estar ruim. Você pode programar lance. Então funciona assim. O incremento mínimo é 5 mil, o preço mínimo é 100 mil. Só que você acha que valia até 200 mil. Então você programa lá até 200 mil. O sistema vai sempre dar o menor lance possível. Então assim que você botar ele vai dar 100 mil. Alguém vai lá e dá 105. O sistema vai dar para você 110. Alguém dá 115, o sistema vai dar para você 120, até chegar nos 200, que é o seu preço limite. Chegando aos 200, ele para de dar, se alguém der 205, você tá excluído daquele leilão, você perdeu, tá? Então, muito interessante aí para quem não tem tempo, né, tá fazendo outra coisa, às vezes, sei lá, imagina, você é médico, tá numa operação e deixa lá o lance automático, quando você chegar em casa, você vai saber se você ganhou ou perdeu, ou depois você olha no celular ali quando der. Então, já falei aqui, né, do prazo de 5 dias, do cadastro e da habilitação, expliquei o que é incremento,
possibilidade de lances automáticos e último, lance nos últimos 3 minutos. Também está na regra do CNJ. O que acontece? Alguém poderia pensar, poxa, eu vou dar lance no último segundo para ninguém poder me passar. Então tem lá, alguém deu 100 mil, o incremento mínimo é 105. Quando faltar um segundo eu dou 105 e acabou o leilão, ganhei. Bem, claro que não. Pensando nisso, qualquer lance nos últimos 3 minutos do tempo abre mais 3 minutos. Então se o leilão vai acabar 1 da tarde, se você der um lance até meio-dia e 57 para frente, o leilão passa a acabar 1h03 da tarde. E aí, infinitamente, até alguém parar de dar lance. Então, se você for ver, de fato, isso acontece o tempo todo. Se você abrir qualquer leilão aí no site, você vai ver que ele não vai acabar na hora... A não ser que tenha um lance só, né? Mas ele provavelmente não vai acabar na hora que tá lá determinada. Porque alguém vai dar lance, vai abrir mais 3 minutos, outra pessoa dá lance, abre mais 3 minutos, até que passa os últimos 3 minutos sem ninguém dar lance, e aí o vencedor foi aquele que deu o último lance. Então, digamos, começou em 100 mil, chegou a 180, já passaram, sei lá, 20 minutos, e aí alguém dá 185 e aí todo mundo acha que não deve dar mais nada. Vai passar 3 minutos, essa pessoa na expectativa, e aí pum, fechou o leilão, temos o lance vencedor, 185 mil, tá? Então, regras aqui do procedimento do leilão eletrônico. O que eu indico para todo mundo que nunca participou de leilão e quer participar? Entra em alguns leiloeiros, eu sempre deixo aqui na descrição os dois, mas você pode procurar no Google, tem vários outros mega leilões, Biase leilões, são grandes, tá? Tô falando dos maiores para você ter leilão o tempo todo. Entra lá e participa de um leilão, sem dar lança, claro. Entra em qualquer um, se cadastra, se habilita, participa do auditório eletrônico, que eles chamam, que é onde você vai vendo esses lances acontecendo. É interessante para você depois não ser surpreendido. Bem, eu acho que essa aula aqui achei que fosse ser mais longa. Já temos aqui 11 minutos e estamos avançando bem. De novo, pessoal, a gente ainda vai falar muito disso ao longo do curso, mas qualquer dúvida, só deixar aí, eu explico, porque eu tô falando rápido para a gente conseguir fazer esse curso inteiro em não muitas aulas, mas depois a gente pode, se tiver interessados aí, a gente pode fazer uma live, alguma coisa para ir ponto a ponto, tá? Vamos falar agora do auto de arrematação, documento super importante. Lembra da ordem? Vou deixar um fluxograma no final, para não precisar toda hora voltar, a gente volta de uma vez só. Mas acabou o leilão, o que acontece? O leiloeiro, ele vai fazer um auto de arrematação. Eu botei ali o artigo 903 do CPC, né? O que esse auto de arrematação é? É basicamente já ia falar o perito. O leiloeiro dizendo o que aconteceu, falando, olha, o imóvel tal foi a leilão no dia tal e o João comprou ele por 550 mil reais. No próximo slide até tem um exemplo de auto aí. E o que isso é importante? Porque a lei diz que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma tal, que assegura a possibilidade de reparação assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O que significa isso aqui? Que, em regra, tá, pela lei, eu já vou falar que não é exatamente o que acontece, mas, em regra, pela lei, se o auto está assinado e depois o leilão vier a ser considerado nulo, o arrematante não tem nada a ver com isso, ele fica com o imóvel, só que esse dinheiro que ele colocou lá nos autos vai para quem perdeu o imóvel. É isso. E ele pode ainda se ressarcir de um prejuízo maior perante o exequente, se for o caso, tá? Então é isso. Porém, quando a gente falar da nulidade do leilão aqui dos riscos, eu vou falar das nulidades, se acontecer algumas coisas, por exemplo, o preço vil, o leilão é efetivamente anulado e o dinheiro é devolvido e volta tudo a estaca zero. Então a gente ainda vê muita anulação de leilão quando tem algum problema, não vai ser o caso de quem fizer o curso aqui, porque vai saber como fazer, mas acontece, tá? Mesmo depois de assinado o auto, infelizmente eu vejo alguns casos que anula-se o leilão. Então eu botei aqui, para não ficar confuso, botei, há riscos que podem tornar sem efeito o leilão, e a gente vai ver em outra aula. Por que isso? Porque o próprio 903, logo depois, a gente vai ver isso com calma, ele já excepciona, né? Ele fala, olha, mas o leilão pode ficar sem efeito sim, se for preço vil, etc, tiver outras nulidades que a gente vai conversar na hora certa, não vou falar logo aqui. Tá. Então a arrematação vai constar do auto, o auto registra as condições do leilão e o preço. Vamos ver um auto aqui. Coloquei aqui, tá bem torto porque eu peguei do livro e tava em páginas diferentes, botei a foto aqui. Só para vocês verem como é que é, uma coisa bem simples. Vamos lá, não sei se tá dando para ver bem, mas auto positivo de leilão, tal vara civil, tal processo, autor e réu não importa. No dia novembro de 2021, foi levado através do site tal, o bem abaixo.
Aí tem a matrícula, no município do Guarujá, na rua José da Silva. O valor da avaliação foi 374 mil e o maior lance foi 270 mil, que é 72,11% da avaliação. Aí tá ali a hora que encerrou, você vê 3h37, talvez tenha sido, esse leilão ter começado 3 da tarde, acabou 3h37. O maior lance foi oferecido por fulano, tem ali o nome dele que eu tirei, CPF tal, e é isso. E aí o juiz vai assinar esse auto. A lei ainda traz um pouco do que era na época do processo físico, que estava lá no dia, o leiloeiro fazia o auto, ele assinava, o arrematante assinava e depois ele levava para o juiz assinar e juntava no processo. Hoje em dia, com o processo eletrônico, isso não é bem assim que está acontecendo. O leiloeiro, ele, depois de uns dias, ele protocola no processo eletrônico esse auto e o juiz não assina. O juiz fala, ó, homologo, dou por assinado, né? Porque senão ele teria que pegar esse arquivo, assinar eletronicamente de novo e botar no processo, não faria sentido. Então essa assinatura virou mais uma formalidade, o juiz só diz, ó, tem-se como assinado, às vezes alguns juízes falam isso, né? Tem-se como assinado o auto das folhas tais. É isso assim que está acontecendo no leilão eletrônico, mas sem nenhuma nulidade por causa disso, né? Bem, passando do auto de arrematação, a gente vai para o documento que eu já falei um pouquinho aqui da carta de arrematação, mas eu vou deixar para o próximo bloco aí, porque já tem 16 minutos, para a gente não passar de 20, beleza? Já volto.